Olá, estamos iniciando mais um episódio do OnCast, o podcast da OnTV. Estamos aqui novamente no estúdio para entrevistar uma pessoa super especial que a gente já vai falar quem é. Mas meu nome é Roger Santos e... Lely Marques, olá! Vamos lá então, roda a vinheta. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial que já se tornou um amigo para nós, um amigo pessoal. Também realiza coisas grandiosas aqui em Orlando com os empresários e ele vai contar um pouquinho da história, não só profissional, mas também pessoal. Vai nos trazer muitos insights, muitas curiosidades e com certeza muitos conselhos que vão ficar aí na sua memória e vão reverberar nos próximos dias da sua vida. Com a gente então, Alexandre Janner, bem-vindo! Muito obrigado, casal lindo da América. Muito bom ter você aqui, Alexandre. Para começar, a gente tem que começar com chave de ouro, né? Gaúcho, velho, lá de Santa Maria da Boca. Satisfação. Aí, começar. Que satisfação. Olha, que honra. Isso aqui é uma honraria para nós, né? Estar nos Estados Unidos tomando um chimarrão com uma podcast. Uma erva mate moída grossa das boas. Olha isso aqui. E o Roger faz a propaganda da erva ainda, né? Eu faço da erva, sabe por quê? Sim. Porque eu sempre gostei da erva moída grossa e nenhum mercado brasileiro mais tinha. Verdade. Aí abriu um parceiro nosso aí abriu um mercado faz uns 4, 5 meses, né? E ele é gaúcho, né? É catarinense, mas toma um chimarrãozinho daqueles, né? Chegado no Cara, eu preciso de uma erva moída grossa, não tem mais nos Estados Unidos. Ele foi atrás, pronto. E realmente, a erva top, que o Roger top, muito bom. A encomenda minha ali no Bracenter, né? Nossos parceiros. Fantástico. Alexandre Janner, de Santa Maria. Sou Joe. Santa Maria da Boca do Monte, centro do estado, do coração do Rio Grande. Exatamente como você falou. Santa Maria da Boca do Monte. Por que Boca do Monte? Por que Boca do Monte? Porque quando foi descoberto, quando teve um acampamento lá na época dos espanhóis e tal, eles fizeram uma demarcação e bem no centro fizeram um acampamento. Ali, e esse acampamento eles foram fazer a parte topográfica e tal, e viu que é dentro de uma cratera. Tem uma cratera. É uma cratera gigantesca, lá, né? É uma boca. É quando termina ali toda a parte da Serra da Mantiqueira e termina em Santa Maria. Então a Serra da Mantiqueira termina em Santa Maria, ali é a última serra, e depois vira o quê? Coxilhas. Pampa Gaúcha. Vira o Pampa, depois que é o outro bioma do Brasil, exatamente. Que inicia a partir de Santa Maria, que é os Pampas, né? Santa Maria é uma cidade muito importante, né? É o coração do Rio Grande. Coração do Rio Grande do Sul. Coração do Rio Grande do Sul. E é lindo, né? Uma região muito bonita. Muito bonito. A serra é bonita, tudo que acontece ali, né? Realmente era o centro do estado universitário, a questão da base aérea. Muitos anos foi o maior contingente de quartéis do Brasil. Do Brasil, né? Várias vezes foi assim. Então é estratégico. Militar, aeronáutico, de proteção do país. Existe o radar lá, que é um dos principais do Brasil de proteção, porque é a tríplice fronteira, né? Fica muito perto ali. Argentina, Uruguai e tal. Então Brasil. Tem todo esse cuidado ali. Paraguai também, né? Paraguai um pouquinho mais para cima. Mas... É isso mesmo. E os teus familiares ainda vivem lá? Sim, são todos. Eu sou o único. Desgarrado do pago. Todos moram no Brasil. Em Santa Maria, a minha irmã que morava muitos anos em Uruguaiana, foi para Santa Maria. Os meus irmãos moram em Novo Hamburgo. Aliás, ele se mudou agora, está em né? Atlântida Sul, Nova Tramandaí. Desculpa, é tudo pertinho, né? Nova Tramandaí, Canoas. Agora minha irmã está em Porto Alegre, então assim, mas tudo dentro do estado. Tem uma carrada de irmão aí. Tem 3 irmãos. Sabe. 3 irmãos. A primogênita é a Luída, que morou muitos anos em Uruguaiana, onde eu pegava o trem húngaro. Não sei se você lembra. Sim. Eu pegava o trem húngaro, era top, cara, o trem húngaro. Depois tem só o trem, nós íamos para Uruguaiana, era mágico. Eu lembro como se fosse hoje. O húngaro chegando, né? Esse foi um sonho que eu não realizei.
Meus parentes tudo falavam. Por quê? Porque fantástico. Eu sou de Cruz Alta. Lá era uma das maiores estações ferroviárias que existia. Exatamente. E tinha o trem de passageiros, trem húngaro. Ia até pra Porto Alegre, Isso, Uruguaiana. era Porto Alegre e Uruguaiana era fantástico. Tinha parentes em Caciqui. Lá era um entroncamento muito forte. Exatamente. Né? Hoje é uma cidadezinha... Sim, mas era um O entroncamento. pessoal brinca, né? Que o último que sair apague a luz, né? Caciqui diminuiu muito, né? Porque por causa da ferrovia no Brasil, praticamente, ter quase que parado, né? E lá era um entroncamento de infelizmente, né? Pertinho de Santa Maria, né? Sim, sim. Né? Essa é a minha cidade. Que legal. É centro universitário, quer dizer... Faculdade de Medicina, tudo, de né? engenharia, era uma das principais do Brasil, né? E depois, infelizmente, foi mudando muito, né? Mudou muito Santa Maria, mudou muito nesse sentido, porque era poder ter continuado, mas enfim, esse é um assunto... Camobi, né? É o nome. Camobi, onde os meus pais moravam. Hoje é independente de Santa Maria, mas era distrito. Eles moravam em Camobi. 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 Eu já não vou para lá há muitos anos, né? Assim, eu saí de lá eu fui morar em Alegrete. Eu tive um tempo em Alegrete, morei em Alegrete por 1 ano. Eu saí de casa muito cedo, né? De 16 para 17 eu tomei a decisão. Com 17 anos eu já morava sozinho em Alegrete. Já tinha loja, já tinha estúdio. Já se virava? Já tinha estúdio fotográfico. Fiquei 1 ano lá. Retornei para Santa Maria, fiquei um tempo no estúdio, depois eu fui fazer teologia. Aí eu fui para o seminário 6 anos. Toda essa prosa aqui só porque ele perguntou por que Santa Maria da Boca do Monte. Mas é legal isso, né? Vai indo. Santa Maria tem muitas coisas. Assim, a minha infância toda em Santa Maria, eu não consigo dizer um ponto que seja negativo. É mesmo? Foi a infância mais linda e maravilhosa que eu poderia ter tido foi Santa Maria. Tudo que você pode ter, tudo que passa na televisão, eu vivi em Santa Maria, assim, tudo. Eu vivia na rua, brincar. Não havia celular, não havia computador, era vida por ela mesma. Né? Eu acho que a gente vai ter que marcar a Prefeitura de Santa Maria quando soltar o podcast, né? Cara, precisa, porque olha, Santa Maria realmente marcou a vida de muitas pessoas relevantes, saíram de Santa Maria, né? Então, muitas pessoas estão lá. Então, Santa Maria realmente é um centro energético. Né, de mentes brilhantes, né, de pontos estratégicos. Santa Maria é louco da especial. E algumas... LE, né? Nossa! Como dizia o Nico Fagundes, anota. LE, louco da especial. Louco da especial. Nota 10 é fantástico. Né? Mas essa ia ser minha pergunta mesmo. Com que idade você saiu? Então você saiu cedo, foi para foto, foi para teologia. Sim. Como que foi essa decisão assim de eu vou para esse mundo da fotografia, eu vou para esse mundo da teologia? Como que começou o teu interesse? Mas antes dele responder, ele falou agora muitas mentes brilhantes saíram de lá, né? Aqui tá uma. É verdade. Obrigado. Realmente assim, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Minha família era muito humilde, os meus pais eram muito humildes e eu só via saída estudando. Então, como é que eu vou conseguir ter resultado na vida? Estudando. Então, ninguém pôs na minha cabeça. Eles eram muito humildes, muito simples. Nunca faltou comida, nunca posso dizer que faltou comida, mas nós nunca tivemos nenhum tipo de regalia. Videogame nunca tive, um sonho não realizado, a minha bike BMX eu nunca tive, quer dizer, esses sonhos de criança, Autorama nunca tive, o que tinha no meu canto, Ferrorama eu tive. Ferrorama eu tive, eu tinha meu Forte Apache, que eu montava o Forte Apache, juntamente com o Ferrorama XP400, né, e é onde eu brincava, criava muitas coisas, eu era muito de criar. Então eu construía uma cidade inteira, o prazer estava em criar. Né? Ou os meus pais moravam sempre quando tinha quintal, pátio, né? Então eu pegava a enxada da minha mãe e eu fazia estradias o dia inteiro. Fazia ponte, fazia rio, construía fazia o dia inteiro. O prazer era brincar. Tinha um monte de carrinho, nem usava. Eu queria era construir. Construía, então isso faz parte do quem eu sou hoje. Então por isso que eu sou muito grato à minha infância, muito grato aos meus pais, né, que já não estão comigo aqui há muitos anos. A minha mãe faleceu há 20 anos, meu pai já faleceu há 16 anos, mas eu saí muito cedo, que com 13 anos de idade eu pensei, eu preciso estudar. Não havia outra forma de eu ter as coisas. E eu tive a grata satisfação de estudar numa escola que era modelo, Instituto de Educação Olavo Bilac. Então eu estudei numa grande escola, numa escola referência, e os meus colegas eram bem de vida. Filho de advogado, filho de médico, filho de dentista, e eu era filho de bicheiro. Meu pai fazia jogo do bicho. E eu tenho muito orgulho de fazer jogo do bicho. Ele me criou com o jogo do bicho. Ele não era o banqueiro, ele fazia pro banqueiro. O jogo, ganhava comissãozinha.
E aprendi muitas coisas com ele em relação a isso. Eu tenho o maior orgulho do meu pai. Assim, ele a maneira que ele fazia, a honestidade, pontualidade. Então, isso para mim, eu levei muito. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Aí, com 14 anos de idade, eu consegui um emprego, que eu sempre fui envolvido com a igreja luterana. E lá os donos eram os donos da Foto Imperial. Era a maior empresa de fotografias do interior do Rio Grande do Sul. A Foto Imperial dos irmãos Stagmeyer. E eles me deram uma oportunidade, porque eu era o líder dos jovens da igreja, e a minha mãe foi lá, vocês não conseguem um trabalhinho para meu filho? Eu falei, claro, comecei como office boy, logo acho que no primeiro mês eu já passei para auxiliar de almoxarifado. Dali depois eu assumi o almoxarifado, eles ficaram desesperados, meu Deus, saiu o responsável, eu tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. Como é que a gente vai dar 7 lojas para o menino cuidar? Imagina, eram 7 lojas grandes de fotografia, mas não havia só foto, havia xerox, eles tinham lancheria. Então, assim, todo o material, né, que era para as lancherias, né, frango, tal, tudo que era feito lá no almoxarifado. Então, assim, eu ficava num espaço muito grande. Só uma parte, lancheria, lá no Rio Grande do Sul, no resto do Brasil, lanchonete, tá, pessoal? Verdade. Boa. A gente fala e nem percebe, bom, né? Que nem me toquei. Lancheria. Nem me toquei. E ali eu fiquei, mas eu fiquei por pouco tempo, porque o meu sonho era ser fotógrafo, então com 14 anos eu já tinha paralelamente trabalhando com fotografia, eu era iluminador, aquele que ficava com a foto célula, iluminando, ajudando os fotógrafos da empresa, e eu amei, a minha mãe amava a fotografia, então estava no meu sangue, já com 14 anos, assim, eu mal tinha entrado, eu já comprei câmera, flash, e já comecei a montar, com 14 anos eu já fiz meu primeiro casamento. Uau! 14 anos de idade eu já tinha a loja, a empresa aberta. Com 14 anos de idade eu abri a minha primeira empresa. Que legal. E aí meu primeiro casamento foi bem interessante, marcante, porque naquela expectativa, meu primeiro casamento, imagina, né, o nervosismo que estava, eu vou registrar, porque é um registro único, é um momento, não havia o que nós temos hoje. E aí eu falei com a noiva, nós marcamos quando eu fui fazer o casamento, quando eles se posicionaram na nave da igreja para entrar, eu olhei assim, ela tinha mais ou menos 1,50 m, mais ou menos assim. Ele tinha uns 2,05 m. Como que tu vai enquadrar isso? Como é que eu vou fazer as fotos? Como é que eu olhei aquilo? Então a minha vida foi cheia de desafios desde o início. Eu bati o olho assim, ó, eu vou dar um jeito. Eu vou dar. Porque era um disparate tão grande e a gente fez as fotos, eles amaram. Depois dali, bom, aí eu abri estúdio fotográfico, fui para Alegrete com foto, fiquei muito tempo lá na Omega Photo Art, construí lá. Depois voltei, aí voltei para o Sul, para Santa Maria, aí que eu fui para o seminário. Que eu tinha um chamado, desde de criança eu tinha algo, né, de mim que me chamava para estudar teologia. Né? Sempre foi uma coisa. Ninguém me falou, nem pai, nem mãe, não foi desejo de ninguém. Que idade tu tinha quando tu... Eu fui para lá, eu tinha 19 anos. 19? 19 anos. Com 19 anos eu não sabia dessa tua vida fotográfica aí. Fui 10 anos fotógrafo. 10 anos. Foi que me ajudou a pagar os estudos. Então eu fui fotógrafo em São Leopoldo, na Avenida Independência. Então assim, ali eu tive uma loja, depois eu tive uma outra loja lá, e era o que fazia com que eu pagasse, porque eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Entendi. De manhã eu fazia o seminário, à noite eu tinha Ubra. Teologia. Eu sou da primeira turma de teologia que o MEC autorizou no Brasil. Uau. Então, a Igreja Católica, como é que ela fazia? Tinha o seminário, mas não era reconhecido. Então, os católicos tinham... O padre tinha que fazer filosofia, pedagogia, algum outro curso para poder ter um curso de graduação. Porque não era reconhecido. Não era reconhecido no MEC. Não era reconhecido pelo MEC. E a minha foi a primeira turma. A Ubra foi a primeira turma. Só que daí não é católica, né? Não, sim, é geral. Era teologia geral. Sim. Por isso tem que ter o seminário com os dogmas, as doutrinas da sua religião, e a teologia como o MEC autoriza, assim como medicina, direito. Sim. Então a gente foi cobaia. Mas a Ubra, ela é luterana, né? É Universidade Luterana do Brasil, né? Então eu peguei essa fase, entrei em 94
para a faculdade. Em 97 foi a formatura, mas só fui receber o canudo em 99, quando foi que demora, né, até ser homologado. Então foi um evento muito grande, assim, tinha muita gente, já eram muitas turmas, mas a primeira turma foi a minha. Que legal. Eu tive essa honraria de ser a primeira turma de teologia que o Brasil aprovou. Que bacana. Foi muito bacana. E aí eu fui capelão escolar. Fiquei alguns anos como capelão escolar na UBRA. Aí em Sapucaia eu fui capelão, em Canoas, dei aula em vários lugares. Então começava a dar aula desde o prezinho. Hoje os meus alunos todos são quase avós. Eles eram do pré, hoje estão tudo casados, com filhos. É muito interessante ver Qual é a isso. função do capelão? O capelão é o responsável, o ministro religioso daquela instituição que é confessional. Então, por exemplo, o capelão, existem várias capelanias. Capelania do Exército, Marinha, Aeronáutica, Bombeiro, Hospital. Mas é voltado para a parte espiritual. Não de uma determinada religião? Todos os Ou capelães precisam estar ligados a uma religião, que fica responsável não por necessariamente a católica. Não. Ah, eu achava que não. fosse Que tinha algo ser, que fosse não, da católica. Não, Capelão. qualquer. As religiões, no caso, elas têm que assinar que ele está responsável por aquele capelão, pela doutrina e assim por diante. Hoje deve ter mudado alguma coisa que eu não sei, mas naquela época era assim. Então, existe capelania do Exército, Marinha, Aeronáutica, os bombeiros. Por exemplo, quando caiu o World Trade Center, alguns capelães estavam ali para dar o suporte para os bombeiros, que estavam ali, porque é um suporte espiritual que você dá. Eles morreram quando caiu o prédio. Eu não lembro agora se foram 2 capelães que morreram, 2, 3. Eu sei que morreram naquele, né, na situação lá. E eram capelães dos bombeiros. Então tem vários tipos de capelães. Entendi. De capelanias, né? E aqui nos Estados Unidos tem curso, aqui em Orlando, onde para você entrar do presídio, tem capelania de presídio, tem um monte de capelania. Então para você entrar hoje nas regras americanas, para entrar num hospital, num presídio, um atendimento de última hora, é somente o capelão que pode. O capelão é autorizado a entrar com as regras tal, mas uma outra pessoa, tipo pai, mãe, marido, não pode entrar numa situação. O capelão pode. O capelão pode. Com as regras ali de uma situação e assim por diante. Mas ele pode. Porque ele cuida da parte espiritual daquela pessoa. E aí é vasto, né? Acabei te fazendo uma pergunta, saiu um pouquinho fora do contexto. Mas Não, mas Mas é importante. Foi, então. É um bate-papo, né? É uma informação importante. que eu não tinha. Eu não sabia. Ser capelão é assim, eu fui muito feliz como capelão, assim, eu não posso reclamar. Eu tive um contato maravilhoso porque assim, você tem contato com os alunos, com os pais, com a diretoria. Então, eu tinha um cargo de confiança. Eu tinha um cargo de confiança do reitor. Então, cada capelão é um cargo de confiança, porque você está junto com os diretores, os reitores das universidades. Então, você está ali junto. Sim. Ele cuida do administrativo, da gestão, de tudo, e você cuida da filosofia da instituição. Você cuida da filosofia, da parte confessional, você tem essa responsabilidade junto aqui. Então, está sempre junto. É a direção juntamente com o capelão, dentro da UBRA. Isso quando eu fui capelão, né? Mas eu saí faz muitos anos, né? Eu saí em 2004. E a fotografia foi trazendo, né? Teve essa parte espiritual. Sim. E a fotografia que vem com você, apesar de você não ter exercido mais no decorrer dos anos, a sensibilidade do olhar do fotógrafo. Exatamente. Porque todo fotógrafo é um artista, né? Precisa desenvolver essa sensibilidade. Bastante. E como você falou no primeiro evento, você já teve que ter uma sensibilidade para entender o que fazer, como fazer, e não é só isso, né? Lidar com histórias, com momentos importantes, com pessoas diferentes. Sim, o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro. E aí, como que foi o teu caminho, a tua trajetória, Alexandre? Você foi para São Paulo, sim, depois de um tempo? Eu quando fui para o seminário e faculdade, eu fiquei ali na Grande Porto Alegre. Eu morei em São Leopoldo, Sapucaia, naquela região, e eu recebi um chamado para São Paulo, pela igreja, para assumir uma universidade lá, uma faculdade que estava sendo formada por empresários, e o presidente da igreja sabia da minha relação com os empresários, que eu tinha desenvoltura com os empresários, que eu já palestrava naquela época para empresários, porque os pais me vinham falando lá, escuta, você não pode trazer uma palavra na minha empresa, você não pode palestrar para a minha equipe de vendas, você não pode... Eu falei, claro. E eu ia e comecei a ficar conhecido.
E isso chega aos ouvidos, é onde tem que chegar. E ele falou assim, olha, eu penso que você está preparado para assumir um desafio da igreja lá em São Paulo. Era um seminário muito grande e eles iam transformar aquele seminário em faculdade. E eu fui nomeado capelão para ficar lá, mas eu fiquei pouco tempo como capelão, porque aí depois eu saí da capelania e entrei no mundo corporativo. Aí eu fiz essa ponte. Quando eu entrei no mundo corporativo, eu já entrei no Mastermind. Eu fui, o meu foco seria ser palestrante, eu tinha um projeto de vida, de escrever um livro, de ser palestrante, de ajudar, porque eu estava impactando muitas vidas. Então, assim, os próprios empresários falavam, você tem que fazer isso, você tem que fazer, o mundo precisa de pessoas assim, tal, vamos embora. E eu entrei, acreditei, né? Aí eu fui nessa situação aqui, e aí eu entrei no Mastermind, eu não fui para ser instrutor ou diretor da Napoleão Hill, nada disso. Eu fui para fazer network. Eu precisava conhecer pessoas do RH para que eles me conhecessem, vissem o meu trabalho e pudessem me contratar nas suas empresas. Esse foi o objetivo. Cheguei lá, assisti uma coisa, não gostei, falei, vou embora. Mas a diretora do Mastermind, Rosângela Lippert, me puxou para um lado, vibração pura, energia pura. Isso em que época? Isso foi em 2006. Ah, 2006. Porque é algo que já estava dentro de você, você já estava naquela... vibrando. Sim, isso. E ela me chamou, começamos a conversar, falei, olha, muito obrigado, mas eu não vou continuar, né? Eu não tinha condição financeira também de pagar aquilo, era um valor, não era muito alto, mas não havia condições, naquele momento não era o momento adequado para mim. E ela foi, não, vem num outro evento aqui e tal, eu fui, e as coisas se encaixaram, mas logo na primeira turma que eu me inscrevi, que o meu foco era RH, então eu ficava sempre de olho no RH, quem era do RH, eu não fechei uma palestra no grupo que era o meu objetivo. Olha como a gente tem que estar atento aos detalhes. Eu não fechei eu quis estar no comando, mas quem estava no comando não era eu. Então, eu só comecei a perceber isso depois. O meu desejo era fechar contratos de RH ali. Só que eu acabei o quê? A própria empresa me chamou para eu ser diretor da Mastermind e ser instrutor do Mastermind. Olha que virada de chave que deu. O próprio instrutor daquele momento reconheceu em mim um talento e nós formamos uma sociedade, eu e ele, e nós abrimos a Alphaville e Osasco. Então a gente foi sócio por um tempo, depois cada um seguiu o seu caminho, e eu abri lá então a Mastermind em Alphaville e depois eu sou desbravador gaúcho, né? Aí abri a Zona Norte, a Zona Sul, aí abri Rio de Janeiro, aí abri os Estados Unidos, aí aqui foram 700 empresários externados, Miami, desde Miami. Entre eles nós. Vocês. Então assim, aí tivemos a honra de estar e nesse período de Mastermind foram 12 mil líderes que eu treinei, com workshops, treinamentos, conferências, convenções que a gente participou. Então foram um número bem interessante de pessoas. Hoje muitos não reconheço, que é muita gente, né? Mas eu vejo comentários quando eu posto alguma coisa no Facebook, você não lembra de mim, mas você me treinou. Eu falei, caramba. Muita gente. Foi muita gente que nós treinamos. Muita gente que mudou, assim, que teve uma grande mudança na vida. A vida foi transformada. Assim, transformada mesmo. Casamentos restaurados, decisões que estavam sendo procrastinadas, as pessoas tomaram. Então, assim, uma mudança muito grande até hoje. Até hoje as pessoas, quando eu me encontro, elas lembram exatamente das dinâmicas, do que eu falei nos bastidores, do que eu falei num outro encontro. Sim. Isso mudou minha vida, mudou minha percepção de mundo. É muito impactante o que a gente faz quando nós somos formadores de opinião. Então aí que está a responsabilidade que você carrega quando você é um formador de opinião. Sim. Como fotógrafo, eu tinha que ter postura o tempo inteiro. Como líder dos jovens, eu tinha que ter postura. Acertei sempre? Claro que não. Pisei na bola muitas vezes, mas eu sempre voltava para o eixo. Porque o eixo é o quê? Responsabilidade. Sim. Coerência com o que tu está falando. E aí a gente foi trabalhando. Então, cada parte da minha vida me transformou no que eu sou hoje. Né? Tantas pessoas impactadas, tantas vidas que a gente tem, continua impactando aqui na América. Hoje não estou mais no Mastermind, está indo para 2 anos que eu saí. 2 anos já? Meu chapéu. Está indo para 2 anos. E quantos anos ativo dentro do 18.
18 anos dentro da Mastermind. O que sou muito grato. Foi uma escola de vida. Com certeza. E me abriu muitas portas para eu poder conhecer muitas pessoas, impactar muitas vidas. E tudo que eu fiz foi com muito amor. Muito amor. E muita dedicação mesmo, assim, de fazer ponte aérea São Paulo-Rio constantemente. Lá em Beleze foram mais de 1.000 pessoas treinadas. Uau. Então você imagina fazer ponte aérea, Minas Gerais, sul de Minas. Então a gente fez uma atividade por amor mesmo. Amar o que você faz toda a diferença. E é um trabalho que você desenvolve profissionalmente, mas acaba impactando os outros, impactando você mesmo, e essa conexão que fica. Sim. Né? Claro que com alguns mais, outros menos, tem pessoas que vão embora, você nunca mais vê, tem pessoas que continuam tendo algum tipo de conexão, outros seguem nas redes sociais, né? Sim. E às vezes, né, interage de alguma forma. E falando em família, no meio desse caminho, como que você conheceu a Rose? A Rose. Vamos falar um pouquinho da Rose, esposa. que a Rose também sempre participou muito, né? Desses processos e... Sim, mas do ela Mastermind. tinha a empresa dela. Né? Quando vocês se conheceram? Sim, ela tinha a vida dela, eu fui instrutor dela, ela foi participante do Mastermind, ali nós não tínhamos nenhuma situação, nada. Ah, tu foi instrutor dela. Fui instrutor dela. Cara, eu tenho, você sabe, Essa gauchada aí. não é por, assim, vaidade ou um outro termo, mas a gente vê assim que o professor, ele é muito assediado. Né? Quando o professor, as mulheres imaginam... Ainda mais se ele dança. Isso, olha aí, ó. Pronto. Claro que é. Corte. Tem como tirar o vermelho dele, cara? Tem como tirar essa cor vermelha dele? Vocês entenderam, desculpa, né? não podia deixar passar não, mas é verdade, né? E assim, eu me sinto muito feliz porque eu nunca me envolvi com nenhuma aluna em 18 anos. Então, assim, ó, e a gente sabe que é um momento complicado de que você está aí. Eu sempre soube. Por que eu nunca me envolvi? Porque eu nunca dei brecha. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Eu era um instrutor, eu era um formador de opinião, eu era um exemplo. Então, eu não me envolvi com ninguém. E nem com a Rose, nada. Nós não tínhamos nada. Ela era minha cliente. Eu fui embora. A gente nunca teve nada. Ela é de onde? São Paulo. Ela é catarinense. Mas ela morava em São Paulo. E eu fui embora para o Rio. Mas antes disso, eu fui naquela época, lá atrás, eu fui coach dela. Então, e ela teve um resultado muito expressivo como coach. Que eu fiquei um tempo como coach, assim, focado, e ela teve um resultado muito grande. E eu fui embora para o Rio de Janeiro e falei assim, olha, você para de me pagar, eu não quero mais receber, porque que você não aceita fazer via online. Naquela época, imagina, online era totalmente surreal. Sim, e ela falou, não, se não for presencial, não quero. Eu falei, não quer presencial, só quer presencial, não quer o Skype. Brincando. Tá te entregando, viu, Rose? Aí eu fui embora para o Rio de Janeiro e nada. E lá eu toquei minha vida, estava sozinho lá, trabalhando, fazendo as minhas coisas no Rio de Janeiro. E aí que a gente começou a namorar por telefone, se encontrar, quando vê, voltei para São Paulo, casei em São Paulo, voltei para São Paulo, fiquei em São Paulo, nasce a Gabi, né? Legal. Aí veio a Gabi, nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo. E de lá para cá, e ela tinha a profissão dela, tá? Ela tinha o trabalho dela, a empresa dela, e eu com o meu. E aí surgiu a questão dos Estados Unidos, e aí depois, aí sim que ela me ajudou aqui. No Brasil, não. No Brasil era somente ela cuidava das coisas dela e eu das minhas, né? E aqui nós nos unimos, nos Aqui eu vejo que é mais fácil quando os casais trabalham juntos. A gente até incentiva, né, os casais, assim, façam coisas juntos, trabalhem juntos. Porque o tempo aqui parece diferente. Uau! Fala sobre isso. Gente... O que você pensa sobre isso? A gente sempre pensa que, será que é só comigo? Será que é só eu que penso assim em relação ao tempo? Parece que foi ontem que eu cheguei aqui. Quantos anos já aqui? Vai fazer agora 7 anos. 7 anos que eu cheguei aqui. Mais ou menos, mesma época que a gente. 2019. 31 de janeiro. Falando e vamos comer. 31 de janeiro de 2019. Nós chegamos com 6 malas. 6 malas. Eu não cheguei com $100, nem com 500. A gente passou por um momento muito difícil no Brasil, de quebra de empresa, de um monte de situação bem, bem complicada mesmo que nós tivemos no Brasil, e a gente veio pela fé mesmo. Até então eu não tinha nada de valores para poder me sustentar aqui, eu só tinha a minha confiança que daria certo. A gente tinha uma boa vida no Brasil,
Nós tínhamos imóveis, nós tínhamos bens, a gente tinha carro importado, a gente tinha do bom e do melhor. E perdemos tudo. A gente perdeu tudo. Só que o projeto dos Estados Unidos era anterior a isso. As nossas empresas iam ser mantidas no Brasil e nós aqui. Estava tudo acordado. E nesse interim, tudo se fechou. As portas se fecharam, traições, tudo que você pode imaginar. E aí, e agora? E a minha esposa, a Rose, estou com você. Se você acredita nisso, estou contigo. Então, se eu não tivesse uma esposa do meu lado, porque a situação era dramática, era muito complicado. Para vir para cá, eu vim numa quinta-feira. Eu não tinha dinheiro para nada. E nossos carros já tinham sido vendidos. Imagina, um carro importado, os caras não pagavam quase nada. E as contas que nós tínhamos que pagar era muita conta, muita conta. E aí, estamos $100. E aí eu tive eu fui diminuindo de padrão até ter um carrinho, e esse carrinho não vendia. Eu falei, gente, aí na quarta-feira eu consegui vender o carro. Naquela época, quando o dólar era mais baixo, eu consegui $6.750, que hoje tu vive um mês aqui. Se tiver mais filhos, tu não vive com esse valor. Então depende muito do seu padrão, mas com 6 mil tu vive um mês aqui. Aí, com 6.750 foi o dinheiro que eu entrei na América. E a minha fé e acreditar... Vendeu na véspera? Conseguiu vender na véspera? Na quarta-feira, eu fui pegar o valor, na quinta eu embarquei. Eu cheguei com 6.750 e que se evapora muito rápido. Sim. E assim, a gente conseguiu trabalhar tudo simplesmente com garra, com fé, acreditando que ia dar certo e falando a verdade. Então, assim, uma das coisas que aqui em Orlando as pessoas podem ver, analisar e confrontar aqui é a questão da verdade, a coerência. Porque quem é o Janer aqui é o Janer nos bastidores, o que é muito difícil. Então, assim, a verdade, o que você vai entregar, Janer? Eu vou entregar isso, dentro desses princípios, você tem a possibilidade muito grande de ter esses resultados aqui, se você fizer isso. Eu posso provar porque eu já tinha treinado, né, mais de 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. E as pessoas confiavam, acreditavam e faziam. Todas as pessoas que levaram a sério tiveram grandes resultados. Os clientes viraram amigos, que estamos aqui hoje. Depois de alguns anos que vocês fizeram o Mastermind, Sim. somos amigos até hoje. E continuamos assim, aplicando, aprendendo. E continuamos aplicando, entendeu? E nesse interim que eu digo, quando você vive com congruência, com aquilo que você diz, né, com o que você fala, você pratica, tudo muda. A tua realidade, ela é transformada. Porque o mundo carece de verdade. O mundo carece de pessoas que amam o que fazem, mas entregam aquilo que prometem. Entende? Então tem que ter isso, tem que ter essa coerência. E a gente não está vendo isso hoje em dia. E aqui também, né? Eu acredito que regiões como a nossa, aqui de Orlando, como tem muita... Como é que eu vou dizer? Celebridade, tem muitas pessoas que se espelham às vezes e acaba... A gente sabe de muitos casos onde não se tem a verdade, né? Aqui na nossa região. Não tem congruência. Entendeu? E é difícil, né? E acaba manchando, às vezes, a imagem de outras pessoas que estão com a verdade. Infelizmente. Porque, assim, infelizmente o ser humano, ele gosta de pessoas famosas. Ele gosta com aquilo que você... É normal, tá tudo bem. Se você aparece com um carro top, mora numa casa top e tal, cara, você é o cara. Infelizmente, esse é o pensamento. Esse cara teve sucesso, eu também quero. Então você se espelha nele. Eu quero ter essa casa, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa fama toda. No que se vê, na verdade. No que se vê. Agora, o que está nos bastidores, se é ou se não é outros que eles não. Parece que a mente buga. Ela não quer saber. Ela só está enxergando. É isso que eu quero. Então eu vou seguir, coisa e tal. Então, essa fama do digital eu nunca tive. Eu nunca tive. Milhões de seguidores e tal. Eu trabalho no back office. Eu trabalho por trás das cortinas. E as vidas que nós impactamos aqui, cara, tem hora que eu paro assim, ó, meu Deus, que coisa maravilhosa as histórias que eu escuto hoje, depois de tantos anos depois do Mastermind. Ou depois das minhas palestras que eu fazia, ou depois dos cultos que eu fazia, que eu ministrava culto, ou sempre eu tenho esse feedback das pessoas. E isso para mim é o que me realiza. Então, assim, eu não preciso ter um carro luxuoso, uma mansão,
entendeu? Eu faço por amor, desejo, claro, todo mundo deseja, mas a minha história é outra. A minha história é outra. E eu aceito a minha história, sou feliz com ela, e as coisas podem mudar sim. As coisas podem mudar instantaneamente, mas a essência tem que continuar. Essa essência não pode ser descartada, jamais. Entendeu? Por mais que você fique hoje bilionário, qual que é a tua essência? Exatamente. Lá de Santa Maria, foi meu instrutor do Mastermind, honrando o lugar onde eu nasci. Pessoas que te ajudaram a chegar onde você chega. Porque também a gente vê muitos casos de pessoas que prosperam financeiramente. Sim. Mas continuam com aquela mentalidade pobre, mentalidade escassa, mentalidade de mesquinhez, né? De ganhar a todo custo. E geralmente essas pessoas, em algum momento da vida, por qualquer perda que às vezes nem é tão grande, dá um choque tão grande nela, fica tão impactada que ela não sabe como lidar com isso, porque desenvolveu a parte... somente essa parte material e não desenvolveu a parte espiritual, a parte da mente, a parte que traz o entendimento sobre isso. Então, assim, eu sempre falo, né? É legal quando a gente aprende a ser feliz com muito e com pouco. Sim. Nos dois lugares. Porque é muito difícil uma pessoa se deixar abalar se ela consegue ser feliz mesmo tendo pouco, mesmo estando numa situação que às vezes não tá tão ok, que todo mundo passa por isso, né? Especialmente quem sai de um país e vem para outro para começar tudo de novo, não é fácil. A gente se abala pela questão financeira, abala emocionalmente. Então, muitas pessoas, às vezes, com muito dinheiro, acabam caindo em depressão. Por quê? Porque falta algo que ela, de repente, percebe que somente o material não pode suprir. E é isso. E é sobre isso, sobre a pessoa se sentir importante, valorizada por quem ela é, não pelo que ela tem. Pelo que ela tem, claro, merece toda a honra, né? Tá tudo bem, você trabalhou, você conquistou, você conseguiu. Mas quem você é se você não tivesse nada disso? Sim, qual é a tua essência, né? Quem você é de verdade? Quando você olha no espelho, você se reconhece? E é aí que entra outra parte do QDN, né? Que aí a gente entra numa outra esfera, num outro momento da minha vida, que a gente está trabalhando hoje. O impacto tem sido muito interessante, você tem visto algumas coisas e muitas coisas nós não divulgamos ainda. Nós estamos aguardando alguns fatos para poder ter. Então, essa trajetória de vida é interessante. O Alexandre, dá um spoilerzinho do QDN. Com certeza o Alexandre vai voltar aqui com o Felício também. É o meu sócio. Pra gente falar mais do QDN. Mas você pode falar um pouquinho do QDN pra gente? Eu sou aluna do QDN, gente, amando demais. Assim, ó, todas as pessoas do universo teriam que fazer o QDN. Se concordo. Mas vamos à cronologia, então. Vamos. Segue aí. Rio Grande do Sul, Sim. tudo, São Paulo. Sim. Muito trabalho dentro do Instituto Albuquerque, que é a Mastermind. Mastermind, 18 anos. 18 anos. Onde nós nos conhecemos. Servi com muito amor aqui. E carinho, entendeu? Claro. Assim, foi com muita dedicação. E nessa cronologia, digamos assim, vindo há quase 7 anos para cá. Isso. Quase junto, 2 meses de diferença. Uau, 2 meses de diferença. Eu lembro disso. No dia 2 de novembro de 18. Em Massachusetts. Eu lembro que era bem perto, assim, só que vocês ficaram no norte e eu vim direto pra 6 cá. meses. Eu nunca saí de Orlando. 6 meses no norte e chegamos aqui no final de março. Tudo chegou antes de nós aqui. Fantástico. O universo nos levou pra lá pra dar uma sofridinha antes pra chegar aqui e valorizar carangada. mais. Chegar lá no início do inverno. Carangada. Chegar lá no início do inverno, Tá né? lagarteando? Não, só frio. friozão. Tá no sol, tá lagarteando. Só friozão de renguear Cusco. Lembra verdade. dessa? Poxa. Menos 20, menos 19. Não, não peguei isso, não. Só quando eu fui pro Colorado, mas já passei. Não dá nem pra comparar. Não dá pra comparar. Colorado, né? Colorado. Estado lindo. Colorado é top, hein? Por que será que eu gostei desse estado, né? Não sei de que time tu... Não, eu vou perguntar. Não vou falar sobre futebol. É melhor não. Tá certo. Tá sobre... Tem gremista no espaço aqui. É melhor não. Melhor não. Tá. Então, vindo pra cá, trabalhando, dando essa continuidade dentro do Mastermind. Foi. Né? Aí, depois que tu finalizou esse ciclo, tu iniciou um novo projeto, Querigma, né? Querigma, isso. Quando eu me desvencilhei da Mastermind, né? E agradeço aqui os meus ex-sócios, né?
que foi o Jamil Albuquerque, que é o presidente da Napoleon Hill no Brasil e do Mastermind, Walter Kaltenbach, que foi meu sócio por 18 anos também, Rosângela Lippert e outras pessoas que eu tive contato lá. Agradeço muito, muito mesmo. E aí chegou um momento, peraí, já 18 anos, maioridade, eu tinha muitas ideias, muitas percepções, eu queria expandir. E o Querigma foi um movimento que eu comecei nos anos 90, lá na Ubra. Então, quando eu estudava grego, hebraico, latim, para não falar bobagem quando você pega a Sagrada Escritura, e aí tem uma palavra que me chamou muita atenção, chamada querigma. E querigma em grego quer dizer proclamar, anunciar. Então eu falei assim, olha, o mundo precisa receber uma boa notícia, de verdade, com coerência e tal. E aquilo me chamou atenção. E o querigma realmente é uma metodologia que eu desenvolvi, que eu agia, que eu fazia. E no início era inconsciente, era automático. Depois eu parei para analisar. Não, mas isso é um método. O que eu faço é uma metodologia. E aí essa metodologia a gente passou para o papel, escreveu tudo. Como é que você faz, Janeiro? Eu faço isso. E, cara, isso é um método, não é verdade, tal. E o querigma ficou muito forte e onde eu tive meu green card aprovado. O meu green card foi aprovado por essa metodologia que foi gerada, que eu tinha entendimento, mas eu não havia consciência daquilo que eu fazia. Depois eu tomei consciência de muitas coisas que a gente faz que na hora a gente nem entende o porquê. Mas depois vem o conteúdo, a informação, né? Então eu tive esse processo aqui, foi muito, muito interessante. E aí a mentoria Querigma foi muito rápido, eu tive um mentor, um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, lá o Breno, lá em Curitiba, um cara que ajuda as pessoas terem as suas próprias mentorias, mas é um cara assim, totalmente fora da curva. Porque eu não queria mais do mesmo. Eu não queria o que existia no mercado. Sim. Eu queria algo diferente, com coerência. E eu encontrei a pessoa certa. Ele entendeu o que estava no meu coração, o que ardia no meu coração. E a gente construiu o Querigma, que não tem nada de Napoleon Hill ou uma outra coisa. Foi tudo novo, até porque as pesquisas de Napoleon Hill, ele retirou isso dos líderes. E ele foi compilando as informações, o que nos trouxe até aqui, Sim. Deixou um legado importantíssimo. E nós construímos o Querigma e eu fui. Então, assim, nós tínhamos uma meta. Essa meta era tantos X mentorias por mês, tal, dentro do contexto. Enfim, resumindo, em 21 dias, eu bati a meta de 7 meses. Uau! A gente bateu a meta, ele nunca viu isso, ele já mentorou, ele já formou não sei quantos mentores no Brasil afora, mas ninguém bateu essa meta tão rapidamente como eu fiz. E de repente eu estava lá com dezenas de mentorados, né, atendendo em algo novo, e aí foi tomando corpo, até eu conhecer uma pessoa que aí mudou bastante a minha forma de entendimento. Foi num evento aqui que eu até comento que foi o pior evento de Orlando que eu fui. Eu participei de todos os eventos aqui. Tudo, network, eu estava em todas. E esse para mim foi o pior evento. Tanto é que eu não voltei no outro dia. Mas olha como são as coisas, como você tem que estar receptivo. No pior evento que eu participei nos Estados Unidos aqui, eu conheço um cara que tem uma cabeça totalmente diferente e o contato, isso a gente vai, num outro momento, eu quero entrar nesse ponto. Mas foi bem sobrenatural mesmo que aconteceu. E aí o que eu entendi? O Napoleon Hill, o Dale Carnegie, o Bob Proctor, todos eles, PNL, todos trouxeram até uma porta, que eu chamo que é um portal. Sim. E foi maravilhoso, agradeço, foi top. Mas existe um portal. Existe algo depois disso. Existe algo depois disso que todo mundo pede, mas tem mais alguma coisa, mas nós precisamos de mais alguma coisa. Entra o portal, e esse portal chama-se física quântica, metafísica, epigenética. É um universo de possibilidades de entendimento, como é que acontece os bastidores, como é que funciona energia, frequência, vibração. É muito amplo, é algo extraordinário. E eu entrei nesse portal
por meio do meu sócio Felício, que é um engenheiro quântico, uma pessoa fora da curva, tá? E a gente se tornou sócios por vibração. Por vibração, por energia, a gente se encontrou energeticamente falando mesmo, cara. E assim, é algo muito, muito forte. A gente fica até arrepiado Faz porque eu muito lembro... sentido, eu também fico arrepiada. Faz muito sentido, porque existe algo que vocês falam muito, né? E que eu acredito que é real mesmo. É quando você tá vibrando em algo que você Sim, quer muito, isso. com todo o seu coração, que faz parte da sua essência, que tá Isso. alinhado com quem você é. Você, de alguma forma, atrai isso. Se Isso. você mantém a coerência naquilo que você tá Exatamente. vibrando. Esse é o ponto. E aconteceu isso, Lely, porque assim, ó, isso aconteceu quando eu tinha um pedido. Somente eu sabia. Ninguém sabia, nem a Rose sabia. E eu não falei pra ninguém. E era um pedido meu. Então eu falava assim, eu ia pro mar aqui, eu ficava olhando, Deus, me dá alguma coisa que não seja igual que tem esse mundo. Eu quero algo diferente. E ficava na minha. Falei, mas eu não tenho essa sabedoria toda. Eu não tenho... como é que eu vou criar algo que não existe? Como é que eu vou fazer isso? Enfim, e ficava comigo, na minha. Porque eu não queria mais o mesmo, Roger. Mas Entendeu? você sabia que tinha algo mais depois do portal? Eu sabia que tinha. Eu tinha certeza que tinha. E eu pedia, onde está isso? Mas eu não fui procurar, sabe? Não, vai aparecer. Porque é um sentimento muito grande. Eu sei aonde eu estarei em pouco tempo. Eu já estou lá. Eu vejo, eu sinto, já é. Então, eu já sei. Então, foi nesse sentido que a gente se conectou com termos que eu não trabalhava. Aí eu comecei a entender, Roger, Lely. Por que as pessoas diziam assim, ó, tem alguma coisa em você, Janeiro, que eu não sei dizer. Eu não vejo a hora de chegar a próxima sessão, ou o próximo encontro, ou quando você vai palestrar. Eu quero estar em todos. Eu falei, gente, o que eu não sabia entender. Eu também estava procurando o que... Eu não sabia o que era. Mas tinha. Mas tinha. E eu não sabia. E eu falava, gente, é um método. Janeiro, desculpa, com todo respeito. Eu não vim pelo Mastermind. Eu nem sabia quem era Napoleão Hill, cara. Eu vim por causa de você. Eu falei, não, o cara é amigo, o cara é legal, o cara é gente boa. Tá querendo me agradar. O cara quer me agradar. E como é que eu fazia aqui para as pessoas me conhecerem? Eu fazia workshop. E o que é workshop? Troca de energia. Cara, todo o meu workshop era o melhor workshop que eu fazia na minha vida. A minha entrega era única. É como se fosse morrer amanhã. Então, quando eu entrava para fazer workshop, era com uma energia tão alta, com veracidade, e as pessoas captavam aquilo. Mesmo sem entender essa parte quântica. Não, nada. Então, peraí. Não tinha. Preciso falar uma coisa agora. Tu não vai me lembrar, mas eu vou. Tu não lembra do meu workshop? Depoimento agora, gente. Não lembra do meu workshop? Não vou lembrar, não. Eu fiz tantos aqui, foram mais de 100. Eu sei que tu não vai lembrar, mas eu vou. Então tem tudo a ver com essa conversa. Com Olha essa só parte que legal. Da conversa agora aqui. Porque sobre cocriação, Sim. Porque teve o sorteio de um livro, né? Teve. Que é o... Quem pensa enriquece? Quem pensa Pensa enriquece. E eu falei, esse aí é o próximo livro que eu queria ler. E é esse que eu vou ganhar. Eu falei antes do sorteio. E Foi daí, você que ganhou o livro? no meu workshop. Uau! E tu ainda falou, ó. Eu falei. Daí todo mundo falou, porque eu cantei a pedra, entendeu? Eu disse que esse livro é meu. Eu falei. Eu falei, pessoal, pode tirar o cavalinho da chuva, né? Eu falei. E daí tu falou. Né? Decretou, Eu falava assim, ó, Decretei, eu falava assim, ó, sentido. se vocês querem colocar à prova o que eu estou falando aqui, ó, se você quer esse livro, pense agora que você tem o livro na mão. Então, eu já fazia isso em todos os meus workshops. Eu acho que um ou outro que não funcionou, mas assim, ó, 98% aconteceu. E a pessoa que recebia assim, ó, Janer, você não vai acreditar, eu desejei o livro, eu quis o livro, eu sabia que o livro estava na minha mão, aconteceu contigo. E aconteceu com todo mundo, mas eu não tinha, Lélia, a explicação. Eu não tinha informação. Eu estava só focado em Napoleão Hill o tempo inteiro, estudando ali e tal. Quando eu abri minha mente e eu vi um outro mundo, meu Deus, agora entendi. Por que eu tenho tanto entusiasmo? Por que eu tenho tanta energia? Por que a minha vibração é tão alta? A física quântica responde. E atrai as pessoas. Pela veracidade, pela intenção. Sem esforço. Porque
eu entendi que eu trabalhava oratória quântica, que é algo que nós vamos divulgar isso muito. E a oratória quântica, ela trabalha 3 pontos: intenção, coerência e vibração. Então, qual que era a minha intenção? Cara, eu fazia o meu melhor para as pessoas. Era amor entregue ali direto. Coerência. Eu vivia aquilo. Então, aquilo que eu ensinava, eu vivia 100%? Claro que não. Com falhas, mas muito mais assertivamente lá, beirando o que eu ensinava. E tinha o quê? Vibração. A vibração era o quê? Era o meu entusiasmo, era a minha energia, porque eu acreditava nisso. E agora, com o Felício, que a gente começou a estudar profundamente, eu posso dizer que eu sou um bebê. Agora todas as peças se encaixam, né? Tudo se encaixa. E aí a gente ficou um bom tempo conversando quase todos os dias. Cara, foi disruptivo, foi um choque de realidade muito grande, cara. Tinha horas que eu queria bater nele. Assim, ó, cara. E teve hora que teve um momento que a gente não vai mais poder continuar. Chegou um ponto que a gente não vai dar, porque chocou demais. Foi um choque muito grande. E a gente foi trabalhando até que surgiu o QDN, a Quantum Decision Network. E aí é um movimento necessário nesse momento. Não é mentoria, não é coach, cara, é um movimento de empresários conscientes. É uma outra pegada, cara, é totalmente diferente. Porque a gente trabalha algo que ninguém está trabalhando em veracidade. Alguns citam algumas coisas, mas saber o que está por trás daquilo, nos bastidores, por trás das cortinas, tem muita diferença. Nós estamos revelando isso ao público. Então, assim, e eu fui honrado, e a gente está junto nesse processo, entre eu e ele, porque foi por vibração, porque os meus pensamentos, esses, são os mesmos que ele tinha. Ele também queria fazer, ele abandonou muita coisa para ele estar onde ele está hoje. Ele é de bastidor, ele não aparece, ele fez bilionários, mas ele não aparece, entende? Ele hoje, ele é procurado pelas grandes universidades do mundo, porque ele descobriu muitas coisas. Ele quebrou 5 leis da tecnologia, desde 1948. Os caras estão estudando a rodo isso, entendeu? UCLA, Berkeley, Stanford, MIT, Oxford, estão todo mundo em cima dele. Eu chamo ele antes de ele não me conta tudo, até porque nem pode, né? Ele não me conta tudo. De vez em quando ele fala alguma coisinha para mim, ele me conta. Mas antes dele me contar isso, lá atrás, eu falava assim, ó, Felício, eu estudei Thomas Edison, Tesla e assim por diante, tal. Cara, você é um novo Tesla. Você é um novo Tesla. E ele, do jeito dele, humilde, cara, ele deu risada, entendeu? Ele, cara, não é isso que ele quer, mas ele teve que se abdicar de muitas coisas. Um cara que trabalhou na BlackRock por 8 anos, abriu mão da BlackRock, ok? Trabalhava no Vale do Silício, atuando com mais de 50 empresas, que hoje são aí muitas bilionárias, sem aparecer gratuitamente. Gratuitamente. Uau. No projeto voluntário de poder ajudar. Uau. Um cara que foi chamado agora pela MIT, olha, um amigo dele falou, cara, Felício, a gente está com um desafio aqui, porque trabalhar com ciência, vibração e com inteligência artificial, papapá, com IA e tal. Você conhece alguém, tal? Isso eu já faço há algum tempo. Como é que é? Eu faço isso. O cara ficou assim, me fala mais. Eu já faço isso e tal. Felício, cara, tô te convidando oficialmente agora aqui para você ser o líder de 613 especialistas de IA no mundo inteiro para você coordenar um projeto. Você aceita? Claro, vamos embora. Não se perguntou quanto vai ganhar? O que vai... Nada. Simplesmente ele quer passar o conhecimento adiante. Esse grupo hoje, em pouco tempo, já está em 753 especialistas em mais de 150 países do mundo. Os maiores especialistas, e ele é o líder. Essa é uma das coisas que ele é o líder. Tem outras coisas também. Olha quanta informação privilegiada que nós já estamos dando spoiler hoje aqui, o Alexandre está trazendo pra gente. E é importante que a gente fale sobre isso. É brasileiro. Estamos tendo a oportunidade única aqui em Orlando de receber um conteúdo como esse em
português. Então, eu sei que assim, é difícil a gente falar porque muitas pessoas falam a mesma coisa. Você não pode perder. Não sei o que, não sei o que. Mas Você né? está lá, a gente fica tentando achar as palavras para explicar para as pessoas o que é. É difícil explicar. E quando você está num grupo de empresários conscientes, tem vários níveis de consciência, né, ali, mas todos na mesma busca. Então é inevitável que em algum ponto todos vão ir se harmonizando. Isso é muito legal, porque o papo, seja nos encontros ou fora dos encontros, já é diferente. A conexão já é diferente. A amizade já é diferente, tudo já é diferente, por conta da vibração, né? E a gente fica tentando manter a coerência na vibração, a gente fica tentando manter a neutralidade. Então, naturalmente, você se torna um ser melhor. Sim. Quando você está consciente do que você está falando, fazendo, da forma como está agindo. E você citou, assim, os eventos que acontecem aqui, que às vezes, né, a gente nem sempre é tão feliz. Né? Mas Olha, ele criou agora o último mate. Olha que maravilha. Ela merece. Ela merece. Mas, pensando sobre isso, né? Realmente, uma coisa é você pegar uma informação, pegar um conteúdo e passar o conteúdo. E você não viver o que você está simplesmente passando conteúdo. Agora, quando você fala de algo, você vive esse algo, aí há uma questão energética que acontece, que é impossível de não reverberar. É impossível as pessoas realmente não sentirem. E é muito de sentir, né? O QDN não é só de aplicar, não é só de técnica, isso e aquilo. É muito do sentir, dessa experiência do sentir. Isso é fantástico. É energia pura, eu adoro isso, né? Você sabe? Eu fico muito honrado de ter você na primeira turma, né, do QDN, da Quantum Decision Network. Nós estamos ali com Quantum Decision Network, porque realmente é um movimento de empresários conscientes. Então a gente fala assim, as pessoas que estão nessa turma e nas próximas que virão, elas virão por vibração. Elas vão sentir algo quando elas assistirem um podcast, uma informação, um testemunho. Ela não tem como explicar. Alguma coisa vai te atrair para isso. É vibração. E aí a pessoa entende. Então, não é ficar rico, é prosperidade. Não. É naturalidade do ser que é ser abundante. É natural do ser abundante. A gente ficou escravizado mentalmente por muitos anos e agora nós estamos despertando. É um despertar de consciência. E está acontecendo nos 4 cantos do mundo. O Felício é um deles que me influenciou e eu estou influenciando pessoas. Porque eu vivo na minha vida realidades. Que é materialização de coisas que, se você olhar assim, é impossível, você é louco, você está sendo muito imprudente e não sei o quê. Não, isso é tudo fé, crer com a materialização dos fatos em si. Estar aqui hoje já é consequência disso. Sim. Então, qual que é a nossa intenção com a Quantum Decision Network? É que o empresário possa saber quem ele é. Ele não sabe quem ele é. E pode ser meio... mas é só isso. Não, é a maior profundidade do ser, é ele conhecer ele mesmo. Ele não sabe o que ele é. E para os mais céticos, né? Existe ciência, física quântica e tecnologia para explicar tudo isso. Exatamente. Aí não tem como você... Não tem por onde correr, Lélia, assim. No passado, essas pessoas que falavam isso eram ridicularizadas, eram separadas, virava meme o tempo inteiro. Hoje, você não consegue mais fugir, porque a ciência está comprovando constantemente isso. São muitas provas. Quem fica de fora está perdendo. Está perdendo. E outra, o mundo vai ter uma mudança radical em todo o seu ecossistema até 2030. E isso não é teoria da conspiração, do caos, é porque está acontecendo. São muitos sinais. Se você está vendo esse vídeo aqui agora, né, esse podcast, e você não se atentou aos sinais, corra. Não é para ter medo, não é para ficar desesperado, né? Vamos fugir para as montanhas. Não, não é isso. É para que você entenda, eu estou descobrindo quem eu sou de verdade. Porque o eu sou estava sempre comigo e eu nunca entendi esse processo. Aí você descobre quem você é, a tua vida muda. Muda radicalmente. Então não adianta eu te entregar ferramentas
Não adianta eu te entregar o que tem de melhor no mundo, porque nós temos de tecnologia para te entregar, se isso aqui não está em concordância com o que você faz. Então a gente trabalha toda essa parte aqui, mental, e você entende quem você é de verdade, na profundidade do seu ser, e o restante é tudo consequência. Muda radicalmente. Você vai parar com a sua entropia, você vai parar com a sua escassez, você vai viver na abundância. Quando eu falo em abundância, não estou falando de milhões em conta. Uma vida abundante é a vida que você deseja ser e não ter. Essa que é a diferença. Então, o que você quer ser? Ser uma pessoa abundante. Mas é só isso? Não, é muito mais do que isso, só que não é complexo, é mais simples do que você possa imaginar. Mas aí tem que estar preparado para quebras neurais, quebras de padrões de comportamento, de religiosidade, da tal Matrix. E quando você começar a entender o que é a realidade, uau! Dá tempo? Dá. Dá tempo de você hoje saber quem você é de verdade. Corra para o eu sou. E não para as montanhas. E não para as montanhas. É isso. Legal. Essa é a nossa ideia, entendeu? Que nós temos, e é muito tranquilo. Nós não temos pressa, nós não divulgamos na mídia, Roger. Nós não divulgamos nada na mídia. Foi tudo por vibração. Por vibração, a gente estava com 70 empresários num dia lá, num sábado de manhã. Todos convidados meus. Todas pessoas que eu convidei. E eu convidei pessoas, muitas não foram, muitas, enfim, cada um tem o seu motivo. Cada um tem o seu tempo de vibração. Sim. E tá tudo bem. Mas não tem mais como você fugir desses assuntos. Não tem mais como você não entender o que é consciência, o que é entropia, o que é as crenças limitantes vistas por o lado quântico. Você começa a analisar assim, ó, uau. Muita coisa começa a fazer sentido. Muita coisa faz sentido. A tua vida fica mais leve. Você fica com muito mais paz. O que você faz não é por obrigação. Não é somente aquele clichê, fazer por amor. Não, é amor mesmo, verdadeiro, com entendimento de fato que é. Tudo muda, tudo fica mais leve. E tem várias coisas que nós já passamos, vários assuntos, né? Que nós compartilhamos, e tem muito mais por vir, porque no próximo encontro que você vai participar, será o 6º encontro. São 12, Lely. Sim. E você vai ter tempo. acesso a uma das ferramentas que eu vi ser criada. Eu tive a honra de acompanhar o surgimento dessa tecnologia na minha frente, que o Felício tem essa habilidade, e ele foi me mostrando a criação. É algo impressionante. Uma das coisas que ele criou. Outras que ele construiu, eu já tive acesso, vai mudar o mundo. Eu vou dizer assim, ó, legal. Vamos pensar nos anos 60, telefone, disco, com fio e tal. Imagina nos anos 60 eu chegar com isso aqui. Então, gente, eu quero mostrar para vocês um aparelho que você só não vai falar com as pessoas de qualquer lugar do mundo, mas existe um computador. O que é computador? Nem existia, né? Nos anos 60 só algumas... Sim. Não havia, não era popular. Então, é isso, você vai fazer. É isso que o Feliz está criando. Legal. Isso. Simplesmente, essa é uma analogia que eu entendo o que ele está acontecendo, entendeu? Que vai mudar o mundo quando as universidades derem o crivo, né? Porque tudo tem que passar por eles, né? Dar o crivo dessa mudança da lei da compactação, lei da... Enfim, são várias coisas que eu vou deixar que ele fale, né? Que legal. Quando ele estiver aqui... As coisas mudam muito, né? E quando a gente acredita muito, né? que tudo é possível, tudo será possível. Tudo é possível se você acreditar que é. E você acreditar que não é, não vai ser. Exatamente. E você tem visto lá. A gente tem visto coisas assim impressionantes, né? De empresários tendo 500% de crescimento, cara. Um exemplo, um nosso cliente, ele vendia tipo 2 casas por mês. Mortgage, financiamento, 2 casas. Ele foi para 12 no mês. De 2 para 12, depois 14, 17. Aí num dia só, 20.
Mudou o patamar. 20 num dia. O que ele fez? Mudou a vibração. Mudou tudo. Aprendeu o segredo. Aham. Cara inteligente, cara com conhecimento e tal, mas assim, ó, muitos estão em entropia. E quando você consegue entender o que é entropia, aí você começa a entender, gente, é um caos mental, energético que você está desprendendo por não saber o caminho, cara. A gente mostra o caminho. A gente mostra o caminho de como você fazer. Esse é só um dos casos. Recentemente você viu ali, semana passada, uma pessoa assim, eu queria tanto abrir uma indústria, não conseguia, em 2 meses, deu 1 mês e meio, e foi no lançamento, foi essa segunda-feira, ele nem está no Brasil, ele está aqui, ele abriu uma indústria no Brasil, algo que estava lá estacionado há tempo. E não para por aí, porque essa pessoa já tem outras coisas. E todo mundo tem dado testemunhos de estar numa reunião assim, com QDN, lá de um produto tal, fala assim, ó, gente, ó, estamos reunidos aqui, é o nosso pior mês. Né? A gente não vendeu quase nada, mas negativo. A gente vai mudar esse pensamento agora. E ele mudou o pensamento de todos os vendedores, mudou a energia, o telefone tocou. Fulano, então você pode fechar mais 5 aí, papapá, aí fechou o outro, tal. Na hora. É na hora, cara, é instantâneo. Nós não temos o futuro, nem o passado, temos o agora. Então, o que está acontecendo aqui agora comigo? Eu estou fazendo o meu melhor podcast. Tudo acontece no agora. É agora. Então, eu estou entregue no meu melhor podcast. Vocês têm que ser assim, a melhor entrevista de vocês. O operador é a melhor operação dele é agora. Eu vou fazer o meu melhor agora. É agora que nós temos, nós não temos mais nada. E quando eu entendo isso, que eu só tenho o agora, tudo muda. Tudo muda. Energia, paz, resultados financeiros, é só consequência. Resultados financeiros é só consequência. Na nossa turma, na sua turma, tem 5 que estão ali que querem um avião. Você acha que eles já não têm um avião? Já. Eles já têm os 5 aviões. Cada um quer um avião e depois a gente vai postar. A postagem é só para mostrar, ó, eu não ia dizer criatura, né? Mas vocês estão vendo que existe um histórico do Janer, existe um histórico do Felício. Juntaram os dois em prol do quê? Da humanidade. Porque tanto eu quanto ele, a gente, cara, é desplugado de algumas coisas. A gente não precisa provar algo para nada. Nós somente somos. Né? A gente procura brincar assim, ó, eu e ele somos um. Porque a nossa consciência é a mesma. Que legal. A nossa consciência é a mesma. Que bacana. E nós vamos ter escolas em Orlando, Brasil, escolas começando lá na Europa, em Portugal. A gente vai disseminar isso. E eu já estou lá, viu? E você está no primeiro projeto. dia. No primeiro dia... Se prepara, gaúcho. No primeiro dia, ela determinou. E eu falei, tá acordado. Sim. Mas eu tenho uma testemunha que eu contei isso chorando pra ele. Porque eu fiquei muito emocionada. Sim. Uau. É uma coisa que pulsa em mim. É lindo. Especialmente isso, cara. quando se fala, eu sei que é uma escola para adultos e jovens e crianças, mas quando se fala em criança, eu tenho uma criança ainda, né? E eu sei, assim, o quanto essas crianças poderiam ser muito mais, desenvolver muito mais se elas não tivessem sendo condicionadas a um sistema que vai falir, vai ruir. Não, já está decretado. Até 2030 é decretado essa falência e nos próximos 40 anos o mundo vai ser outro, totalmente diferente. Eu ainda vou ver. Eu vou estar vivo e bem de saúde e eu vou ver essa mudança dos próximos 40 anos. E esse vídeo está aqui, pode replicar daqui 40 anos, né? Eu vou estar um pouco com o cabelo mais branco, né? Um pouco mais assim assado, eu também. Mas eu vou estar com a mesma energia de hoje. Daqui 40 anos pode publicar isso aí. Cabelo diferente ou sem cabelo? Não, cabelo. Eu não vou ficar com Calma aí, cabelo. que a tecnologia também resolve isso, né? Tá tudo pronto, Lélia. Também resolve até essas tá questões. Tudo pronto. As curas, todas já existem. Nós vamos estar acompanhando, mas os nossos filhos vão estar praticando, vivendo. Vão. Nossos filhos vão estar interagindo com o novo, que vai ser tudo diferente, entendeu? Então, assim, a gente tem que ir sem medo.
o novo sempre traz um pouco de medo. Quanto mais conhecimento você tiver, mais tranquilo você vai entender essa passagem, essa mudança no mundial que vai ter, planetária ou interplanetária. Entendeu? Então, Entendimento se livra do medo. livra do medo. Quanto mais, por isso que a escola, a EVA, que nós estamos construindo, tem esse intuito de levar o conhecimento às pessoas, tá? Escola de vibração ativada. Já é. Entendeu? Então as pessoas vão entender tudo. Uau! Roger, nós somos muito mais do que disseram que nós seríamos. Muito mais, muito mais. Nós somos a nossa essência é muito maior do que a gente possa imaginar. Muito maior. Infelizmente, a gente passou por um processo de esquecimento, de não lembrar quem nós somos. E quando a gente lembra, né, Lely? Quando a gente começa a lembrar, uau, eu sou isso. Peraí, mas se eu sou isso, então eu posso fazer isso? Pode. Peraí, deixa eu testar. Sem dúvida e sem medo. Acontece. Ah, eu sou isso? Sou. Uau, então deixa eu testar? Pode, ok. Ah, mas será que é? Acabou. Você quebrou o processo. Você duvidou. Entendi. Você duvidou. Ah, mas e se acontecer tal coisa? Medo. Acabou. Não funciona. A realidade não se manifesta. Ou vai demorar mais tempo para se manifestar. Mas quando você não tem dúvida e não tem medo, meu amigo, você é imparável. A gente vai ter que, eu acho que, gravar uma série. Ai, gente, maravilhoso. Não, olha, vai ter documentário do QDN futuramente, né? Vai ter muita coisa, né? Tamo junto, Vai. O Tamo junto conteúdo nessa, viu? Tamo junto conteúdo nessa. é maravilhoso. Vamos fazer o que precisa ser feito com o que nós temos e agora... É bom demais. E com a Lely já aprendendo mais. Muito. Primeira Nossa, turma. Eu me sinto muito honrada em poder ter acesso a essas informações, a estar com essa turma maravilhosa e estar podendo hoje compartilhar um pouquinho, porque o Alexandre vai voltar, gente, Sim, com obrigado. o Felício aqui, sócio dele nesse projeto, para falar profundamente sobre o que é o QDN e várias informações também E aqui sobre o que privilegiadas. vem por aí, né? Sobre o que vem por aí, porque realmente é algo muita muito coisa. disruptivo Sim. e transformador na vida de todos nós. Mas a gente agradece muito Obrigado a tua pela presença oportunidade, viu? hoje. Obrigado. Alexandre. Gratidão. Obrigado mesmo. Muito Obrigado. bom. Honramos muito a tua Obrigado. família, que sempre nos apoiou, Obrigado. desde que a gente se conheceu. E hoje a gente Obrigado. está aqui, né? Coisa linda, Hoje a cara, gente não tá é? aqui. O que a gente planta, a gente colhe. Tá aqui, ó. E todos Estamos nós. escolhendo coisas boas. E só estamos no começo, né? Só no começo. Só o começo. É isso aí, meu parceiro. Obrigada. Obrigado. Valeu. Casal Aqui. lindo. Obrigado de coração. Obrigado mesmo. E vamos já deixar agendado o próximo. Vamos. Os próximos dias. Vamos sim. Certo? Eu e o Feliz estaremos aqui. Perfeito. Vai ser bem descontraído. Ai, gente. Acredito que sim. Acredito que sim. Vai ser muito Que bom. Nós recebemos hoje aqui, então, esse gauchão colorado. Opa, não era pra dizer, já disse. Colorado, lá de Santa Maria da Boca do Monte, para matear com a gente aqui no estúdio. Obrigado, Alexandre, por ter vindo. Obrigado. Um beijo no coração da sua filhota, da esposa. E vai ser muito bom a gente receber tu e o Felício aqui num próximo Boa. agendamento. Com certeza. E para você que assistiu aqui até o final, não esquece, deixa o teu like, envia já para pelo menos 5 pessoas da tua família que precisam saber dessas informações. Você sabe que esse assunto foi importante, foi relevante, foi interessante e a gente vai deixar na descrição aqui como vocês podem seguir o Alexandre, acompanhar mais e saber mais do trabalho dele, não só aqui em Orlando, mas no mundo, porque são projetos que vão para o mundo, tá bom? E aí você vai ficar sabendo um pouco mais do Alexandre, do QDN, do Querigma, do Felício, enfim, de tudo isso que vai acontecer para os próximos anos nesse trabalho lindo que eles estão desenvolvendo aqui. Gratidão por você acompanhar esse episódio. Não esquece, já temos o próximo na sexta-feira que vem e contamos com a sua presença aqui com a gente. Valeu, gente. Um beijo. Toda até lá. sexta, 10 horas da manhã, novo episódio do Oncast. Valeu, gente.